Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Imagem Pré-Refuxado Talks. Hoje é episódio 04, com uma presença mais do que ilustre, meu querido amigo e professor, mestre, todos os adjetivos aí que vocês possam imaginar. O carinho que eu tenho por esse cara é demais e tê-lo logo no início do nosso projeto aqui, para mim é uma honra muito grande, eu acredito que para Giovanni também. Professor, doutor Fábio Bezerra, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco para a gente bater esse papinho aqui. E assim, sempre que eu imaginei nesse projeto aqui, uma das primeiras pessoas que me vinha à mente era você aqui sentado, conversando comigo, e esse dia chegou. Que bom que você está aqui conosco hoje. Bom, boa noite, Sérgio. Obrigado pelo convite, Giovanni, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, né? Na verdade, estar entre amigos, um bate-papo, assim, são muitos anos de amizade, né? Nossas famílias, toda a admiração que eu tenho pelo trabalho que você desenvolve, né? Sempre brinco, né? O nosso mago das imagens, então tenho uma admiração muito grande pelo Sérgio, pelo trabalho que ele faz no Brasil, fora do Brasil, isso é muito bacana. Giovanni, a gente estava lembrando aqui de quando nos conhecemos, né? Pois é, agora. Quanto que o Giovanni tem crescido também nesse mundo digital. Uma alegria fazer parte desse projeto, conversar com vocês, saber o que vocês estão pensando, o que a gente pode curtir para poder estar juntos. Sim, com certeza. Show de bola. E é isso, para mim é um grande prazer receber o professor Fábio. Professor Fábio, eu nem me atrevo, na verdade, eu separei aqui, eu até desliguei o iPad, porque eu nem me atrevo a começar a falar do currículo, porque eu vou errar em algum momento. E ia tomar metade do episódio. Então, vamos pular. Boa, professor boa. Fábio tem uma excelência e um espaço no meu coração e na minha jornada profissional muito importante. Eu acho que antes da gente começar a conversar um pouquinho, eu assisti uns 5 ou 6 cursos de guiada, que era você e o Sérgio só. E assim, a forma de falar, a postura, eu acho que sempre foi um espelho muito grande na minha fase profissional antes de 2021, né? Aí depois de 2021 que eu comecei a ter algumas outras oportunidades, comecei a crescer um pouquinho mais, eu sempre usei você como base para realmente me espelhar, e assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, e não tô rasgando cedo aqui não, porque eu não sou disso. Então, assim, hoje eu falo, né, com muita clareza, né, da admiração que eu tenho por você, e pô, é muito legal conhecer uma pessoa que já viveu tanta experiência, né, pôde estudar fora do país em várias situações diferentes, e trouxe bastante conhecimento, né, porque você como diretor científico da CIM, que você deu uma pausa nisso para cuidar da NIL. Sim. Mas como diretor científico da CIM, você participou, né? Você que estava dirigindo tudo na época do Unitais, não é isso? Perfeito. Você participou ali diretamente do desenvolvimento dos kits de cirurgia guiada, que é uma das coisas que eu e Sérgio a gente mais gosta de falar, mais fala. Semana que vem, inclusive, a gente está dando outro curso de cirurgia guiada da CIM. E para mim é muito legal, porque eu vivo isso e eu sei que você criou o que eu estudo um pouco e posso compartilhar com alguns colegas. Isso é muito legal, é um prazer muito grande você estar aqui. Obrigado, Giovanni. Assim, eu costumo brincar que tem poucas vantagens de ser velho, né? Uma das poucas vantagens é que a gente já fez muita coisa. Eu sou apaixonado por odontologia, sou uma pessoa que gosta muito de pessoas. Eu acho que tudo que a gente faz de desenvolvimento, né, quer seja na cadeira, quer seja dentro da indústria, pesquisa, desenvolvimento, são oportunidades para a gente tornar a vida de alguém melhor. Então, eu também sempre aprendi muito com vocês. Realmente, assim, tem muita coisa que surgiu aqui na Bahia. Então, assim, eu sempre digo que sou um baiano de coração, apesar de ser paulista do interior do estado de São Paulo. Sou casado com uma baiana, meus filhos nasceram aqui, são 30 anos de clínica na Bahia, então assim, a gente poder estar conversando aqui em Salvador, né, para pessoa que está em casa ou para qualquer parte do mundo que esteja, a gente poder falar isso, que a gente está contribuindo um pouco no desenvolvimento de kits, no pensar de maneira criativa, no sempre existe uma certa inquietude na odontologia. Eu me considero uma pessoa bastante inquieta em relação a perguntas sem respostas. Eu acho que a odontologia hoje ela tem muitas dúvidas, consequentemente muitas oportunidades para a gente estar discutindo,
se reinventando e tentando contribuir um pouquinho Sim. com aquilo que a gente faz no dia a dia. Como é que foi esse seu início aí, Fabinho? A sua ideia, né? Você é um paulista do interior. Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi essa sua vinda aqui para Salvador. Cara, um grande amor, né? Na verdade, a gente estava falando agora há pouco, né? Disso aí, da vida do Giovanni, enfim. Eu fiz faculdade na USP de Bauru, então na verdade sou de uma cidade pequenininha, 300 quilômetros de Bauru. Eu fiz graduação e pós-graduação em Bauru. E a minha esposa, Ana Paula, a gente está quase 40 anos juntos, então uma história maravilhosa. Ela se formou aqui na UFBA e foi fazer pós-graduação no Centrinho. Sim, Centrinho lá. Então nós nos conhecemos dentro da USP de Bauru. Aí começamos a namorar. Eu não conhecia a Bahia, na verdade eu vim conhecer já namorando a Paula. E ela me levou para um pôr do sol na Barra. Pronto. Tinha alguém tocando violão, cantando Beija Eu da Marisa Monte. Isso tem muito tempo atrás. A história tá contada. Então foi, na verdade, assim, uma grande paixão. A identificação com a Bahia é muito grande, Sérgio, muito grande. Eu já estou há 14 anos agora morando em São Paulo, capital, para poder cuidar da diretoria, né, da SIM, onde eu fiquei quase 20 anos, desde quando a SIM criou, né, a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, onde eu tenho grandes amigos. São 14 anos, mas todas as vezes que eu volto a Salvador eu tenho a sensação de que eu estou chegando em casa. Isso é bem interessante, porque aqui estão meus amigos, as pessoas têm uma relação interpessoal que é muito bacana, a gente senta e conversa e troca experiência. E enxergar hoje a odontologia nordestina presente em todos os congressos, sem exceção. Dentro e fora do Brasil, eu estou, vocês estão, a maioria das pessoas está, é muito bacana, né? Você vê que tempos depois, nessa época, só existia a UFBA, depois criou a UFES, sim, e depois disso vieram esses cursos. Então começou lá atrás, eu realmente me identifico muito com Salvador e gosto muito de estar aqui. Você é o paulista mais baiano que eu conheço. Cara, eu sou, e a gente brinca em casa que o único não baiano sou eu, né? Sim. E eu sou mais soteropolitano dos quatro, então tá tudo certo. É bem isso aí, é bem isso aí mesmo. Pô, pra quem não sabe, pode não parecer, mas eu fui professor do Fábio. Olha, isso tem um episódio aí interessante, né? Eu fazia slides lá, nos idos lá de 1900 e bolinha, e o Fábio estava querendo um treinamento no PowerPoint, e aí eu fui desse treinamento lá para ele. De lá para cá, nossa amizade só tem aí, por baixo aí, quase 30 anos, né, Fabinho? Perfeito. Mas tem que fazer um adendo aqui pro pessoal. O pessoal acha que não vai entender muito bem. O PowerPoint não é o Microsoft PowerPoint, né? Era uma já era uma PowerPoint versão 1.0 ou 2.0, algo assim, era bem novo, bem lançamento mesmo. E tem uma brincadeira que nós fazemos que é isso, né? Eu chamo o Sérgio de professor. Até hoje, todas as vezes, mensagem, texto. Fiquei super feliz, Sérgio, recentemente você defendeu, né? Qualificou a sua dissertação, mais um trabalho importante que vocês estão fazendo, desenvolvimento de novas tecnologias, agregando novas tecnologias ao dia a dia dos pacientes, dos profissionais e tal. Assim, eu acho que a gente é muito feliz por poder fazer uma profissão que é linda. Sim. Cara, a odontologia realmente ela é encantadora, e quando a gente realmente olha para trás, que a gente dava aula com slide, né? Depois vamos montar apresentações com PowerPoint, até chegar no nível de tecnologia que a gente discute hoje, né? De diagnóstico extremamente avançado, com tomografia, com planejamentos, com um nível de qualificação, né? Que é muito bacana. Sim. E acho que é só o início dessa nova era que a gente está vivendo, né? Acho que é muito legal isso, bem bacana. O que você pensa, Fabinho, assim, em termos de avanço que hoje a odontologia, apesar de estar bem avançada, mas que ainda falta? O que você pensa, assim, como um cientista que você é, que um cara que está ali, que foi do mocho, que depois a gente vai falar ainda sobre isso, mas que hoje você está voltado mais para esse lado científico. O que você acha que está faltando? Sérgio, isso mudou, cara, é uma pergunta que mudou minha carreira recentemente. Porque assim, se você imaginar, eu sou periodontista de formação, depois comecei a trabalhar com implantes em 1990, então só para a gente pontuar um pouquinho,
Eu fui o primeiro aluno de graduação a colocar um implante em pacientes no Brasil. Em 1990, meu orientador, o professor Franciscone, na USP de Bauru. Então, desde 1990, eu praticamente só trabalho com implantes. E tive a oportunidade de ficar no mocho muitos anos, depois ir para dentro da indústria, desenvolver tratamento de superfície, macro design de implantes, publicar muita coisa no mundo todo. E nós criamos a doença periimplantar. A doença periimplantar ela não existia antes dos implantes. Porque nós incorremos num erro, que hoje é um erro grave da nossa odontologia, é que nós avançamos muito no tratamento, mas não avançamos tanto no diagnóstico e na prevenção de doenças. Então hoje, conversava agora há pouco com o Giovanni, casos maravilhosos, por exemplo, de reabilitações com zigomáticos, all on four, planejamento. Cara, é triste você discutir que a gente está aumentando o nosso tratamento no dentulismo total. Para o nível de odontologia que a gente faz, você ter 44,5% de doença periimplantar, então isso não é um dado meu, é dado de literatura. O que eu estou dizendo é o seguinte: se o Brasil é o segundo maior mercado de implantes do mundo, 3,5 milhões de implantes colocados em 2024, o que nós estamos dizendo é o seguinte, que dos 3,5 milhões de implantes colocados, daqui a 5 anos, 44,5 vão estar doentes. Imagina. Ou vai estar com mucosite ou com periimplantite. Por quê? Porque a gente perdeu o dente por não controlar a doença, a gente colocou o implante e não ensinou a causa, e a gente está agora repetindo procedimentos. A gente está tirando o protocolo para fazer zigomático, ou a gente está trocando o all-on-4 por técnicas mais sofisticadas. E esses pacientes vão continuar doentes. Então, por que eu dei essa volta imensa, Sérgio? Eu acho que a gente tem uma oportunidade linda, que é começar a olhar mais para a saúde do que para a doença. Sim. Então, quando a gente olha, por exemplo, os protocolos de manutenção, cara, dá para evoluir muito. Os protocolos de detecção da doença periimplantar de maneira precoce, dá para melhorar muito. Então, eu acho que a odontologia é maravilhosa. Os brasileiros estamos no topo da cadeia alimentar. Eu acho que é hora de olhar um pouco para o paciente como um todo. Sim. E levar essa mesma qualificação terapêutica para o lado da prevenção. Eu acho que aí a gente vai conseguir um ponto de equilíbrio, uma socialização um pouco maior da odontologia e a gente poder ter os nossos pacientes assim, um pouco mais longevos. Então o que falta, a seu ver, olha que coisa interessante, a gente está com tanta tecnologia, tanta coisa embarcada, mas a gente está se esquecendo do básico, né? Que talvez não tenha sido tão bem estruturado. E aí a gente tem hoje implantes sendo colocados e com a perda até, em alguns casos, precoces, porque você não tem esse cuidado, né? Que não foi preparado. Foi preparado. Eu acho que isso é uma das inquietações, Sérgio. É fácil de resolver, na verdade, não é fácil de resolver. Se fosse fácil de resolver, já teríamos resolvido. Mas eu acho que a gente tem um pouco mais isso no conteúdo, no currículo de graduação. Eu acho que discutir um pouco mais isso em congresso. A gente imaginar que o tratamento não termina quando você aparafusa a prótese. Você começa uma fase seguinte. E eu uso alguns grandes exemplos. Você imaginar, por exemplo, a clorexidina tem 70 anos. Tem 70 anos que a gente usa digluconato de clorexidina 0,12%. E isso mancha os dentes, altera o paladar, tem irritação de mucosa e por aí vai, mas é o que temos para o momento. Então você colocar um pouco mais de um olhar para que, cara, vamos tratar como a gente faz. Uma coisa não exclui a outra. Vamos continuar. Odontologia digital, maravilhosa. Diagnóstico, cirurgia guiada, reabilitações em fluxo digital, tudo isso. Imagina se você, para a cereja do bolo, você fala assim, olha, terminei o seu tratamento e eu consigo manter você em saúde de maneira simples, barata, por muito tempo. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes a serem discutidos, dentre tantos outros, né, que podem vir à tona. Rapaz, isso é muito interessante, professor, porque eu acho que a gente está seguindo a sequência de periodontistas. No episódio 3, para quem não assistiu, pode ir lá, a gente estava falando com a periodontista Judalto, excelente, e a gente bateu muito nessa tecla da prevenção, do diagnóstico, da terapia periodontal básica, né? E eu falei que é costumeiro meu. O paciente, eu faço a primeira, né, o que a gente chama de limpeza, a primeira consulta ali com
com a remoção do cálculo, remoção de fator retentivo, eu sempre sondo o paciente. Eu vou lá, Cleide, pega a minha Carolina do Norte. Eu vou lá e eu sondo o paciente. E assim, hoje a gente, infelizmente, vê o que em congresso? Como tratar o edêntulo, como fazer um belo conjuntivo, mas a gente não vê como manter os dentes do paciente. Perfeito. Como dar saúde para esse cara. E assim, isso é um trabalho de formiguinha que a gente, né, como educador, acho que nós três aqui a gente tem essa função, tem de conscientizar a pessoa que está entrando na odontologia, o aluno que está entrando na odontologia, que a odontologia é mais que tratamento. Perfeito. É prevenção. Perfeito. É prevenção. E assim, hoje, o que a gente tem dentro da NIL, que é a empresa que você, acho que na mesma época ali se afastou um pouquinho do mocho, se afastou um pouquinho de outras funções, talvez, para cuidar dessa empresa, eu acho que é uma filosofia que vocês têm. E isso é muito bacana, porque falta um treinamento nessa geração nova de como manter. Certa feita a gente estava conversando com um colega aqui que teve uma especialização de implante, e ele falou, cara, eu desanimei. Por quê? Porque o aluno ele quer entrar e operar. Ele não quer aprender diagnóstico. Ele não quer planejar. Ele quer tirar dente, botar parafuso. Isso é a pior coisa que tem. Perfeito. Eu tô com um paciente hoje. Olha que interessante. O lado esquerdo do cara, ele tinha um segundo molar, que ele tinha uma lesão periapical relacionada apenas à raiz mesial. Ele tinha uma mobilidade grau 2. E tinha um espaço edêntulo ali no 36. Ele falou, cara, eu já passei por 10 dentistas ao redor do mundo, só que eu quero manter esse dente. Perfeito. E ninguém quer me ajudar a manter. Eu falei, tá, vamos fazer uma tomografia? Primeira coisa, a gente vai para radiologia. Claro. Vamos fazer uma tomografia, vamos ver se é possível. Vamos ver se é viável e vamos conversar. Perfeito. Ele falou assim, ó, eu quero manter a qualquer custo, mesmo que tenha uma chance baixa de sucesso. Eu falei, ó, eu consigo mais ou menos 50% de chance de sucesso. Resultado, fiz uma amputação radicular, né, removi uma raiz, deixei uma raiz única para um molarzinho, fiz um implante na região que estava edêntula. Hoje ele retornou, 3 meses após, implante osso-integrado, a raiz, o dente que com 2 raízes tinha mobilidade grau 2, agora com uma raiz tem uma mobilidade grau 1. Grau 1, perfeito. O meu implante, eu segui o que hoje, né, a gente tem de literatura, coloquei esse implante 5 mm apical ausente gengival ideal. Perfeito. E do outro lado, ele me aparece com o implante instalado há pouco menos de 10 anos, perdido. O implante com posicionamento coronal inadequado. Inadequado, perfeito. E aí, na radiografia panorâmica pós-operatória imediata que eu fiz, 3 meses atrás, a gente já via um nível de perda óssea em taça e não era nem compatível com a periimplantite. O tecido, a mucosa periimplantar, estava bonito. Mas a instalação do implante não foi tão adequada. A coroa clínica, curta. Perfeito. Um HI, um implante de conexão interna, que teoricamente deveria ter uma duração e menor perda óssea, já com a perda óssea instalada, uma coroa clínica interna. Por quê? Falha de planejamento. Então, hoje, eu acho que o que você vem instalando e tentando conscientizar os dentistas e disseminando, né, com sugestões de protocolos de manutenção de implantes, com a própria linha soft tissue da NIL, que hoje eu uso bastante no consultório, isso é extremamente importante, porque você está saindo de uma odontologia que a única arma que a periodontia tinha era a clorexidina, 0,12%, que tem o seu lado negativo, tem o seu valor, mas tem o seu lado negativo, e está introduzindo novos espécimes, novas substâncias que são mais benéficas. Perfeito. E não prejudicam os dentes. E nesse meio tempo você está ajudando a conscientizar esses dentistas. Então, assim, como você está nessa fronteira, né? Quais são as barreiras que você está enfrentando nisso? E o pensamento talvez um pouco mais antiquado de uma coisa que já está bem consolidada, já está... Qual é a dificuldade que você está tendo nisso aí? Tá. João Manuel, eu acho assim, ó, são
algumas batalhas valem a pena serem travadas. Então, eu sempre brinco dizendo assim, quando eu comecei a trabalhar com implantes, né, muitos anos atrás, existiam todas as dúvidas possíveis. O implante não dá certo, o implante dá câncer, o implante... Cara, o que você imaginar 30, 40 anos atrás, cara, era uma época muito ruim da implantodontia, né, muito desacreditado. E lá atrás a gente resolveu encampar a ideia de que a implantodontia ela tinha um mercado muito interessante que poderia beneficiar muita gente. Quando a gente olha agora para a prevenção, alguém precisaria comprar essa briga. Ela é uma briga complicada, primeiro porque não existe glamour na prevenção. Prevenção ela é o patinho feio da odontologia. O que é legal? O que é legal é fazer harmonização orofacial, é fazer laminado cerâmica, fazer cirurgia guiada. Cara, eu também gosto disso, certo? Só que a gente está gerando problemas atrás de problemas, né? O índice de cárie do Brasil, cara, é terceiro mundo. Então não dá para você ter o nível de odontologia que a gente tem no Brasil e a gente está discutindo cárie. Não dá para a gente ter o nível da implantodontia que a gente tem no Brasil, cara, com 45% de doença. Alguma coisa está muito errado na base. Só que você não tem espaço. Cara, você vai, vou ao maior congresso que existe no Brasil. Não tem ninguém mostrando escova de dente. Alguém precisava ser louco o suficiente para mobilizar pessoas. E assim, eu sempre brinco que assim, eu tenho muitos amigos bons, certo? 2 aqui estão presentes, cara. Eu tenho muita gente boa que está perto de mim, odontologia. Então, eu consigo de alguma maneira mobilizar a indústria, pesquisadores. Hoje a ANIL tem 17 universidades fazendo pesquisa com os produtos da gente. Cara, é só por dinheiro? Cara, não é por dinheiro. Isso eu posso garantir para vocês que é tranquilo. É porque existe um desafio que é importante. Esse desafio que é importante é, cara, fazer a prevenção ser vista como importante. Prevenção não é limpezinha, não é para dar de graça, é para ganhar dinheiro com isso. É para você ter consistência nos tratamentos. Uma coisa que está voltando no mundo todo, dentista de família. Isso está acontecendo no mundo todo, inclusive no Brasil. O Sérgio viveu isso. A gente era dentista generalista, viramos super especialistas em fazer só uma coisa e estamos voltando a ser dentistas. Por quê? Porque a gente precisa tratar o paciente como um todo. Eu preciso fazer prevenção, eu preciso tratar o avô, a mãe, o filho, o neto. Eu tenho 4 gerações no meu consultório. Que bacana. Cara, e isso é legal. É você discutir saúde. Cara, eu não posso mais olhar para a odontologia e fazer de conta que não está acontecendo. Então eu diria que é um pouco de insanidade de você aos 40 e tantos do segundo tempo. Eu estou com 56 anos. Com 56 anos, eu tenho uma proposta de assumir uma vice-presidência global na Sim, quando foi comprada pela Henry Schein. Cara, talvez uma proposta quase que indecorosa, maravilhosa, feita pelo meu grande amigo Felipe. Cara, Felipe Leonardo, presidente da Sim, todos os diretores, com tudo para que eu ficasse e continuasse. Eu resolvo sair um pouco disso para ir para alguma coisa que realmente eu acredito. Cara, a implantodontia dá para crescer? Dá para crescer muito. Ainda tem muitas dúvidas para a gente poder fazer. O mercado ele é super bacana. Muita coisa para criar ainda. Mas a gente está chegando muito ali naquele nível de comoditização. Está virando commodity, implante. Tratamento padronizado mesmo para todo mundo. E a gente enxergou um caminho que talvez fosse pensar diferente. Vamos fazer isso que a gente já faz bem, mas vamos trazer isso para a discussão. Vamos discutir produto, mas vamos discutir protocolo. Vamos trazer isso para graduação, para pós-graduação. Então eu diria que nasce um pouco disso, de tentar colaborar de alguma maneira para que a gente possa ter uma odontologia. E quando eu falo odontologia mais social, eu não estou falando aqui em trabalhar para não ganhar nada, eu não estou falando aqui em filantropia. A gente monta uma indústria para que a indústria seja bem sucedida, para que a gente ganhe dinheiro no consultório e por aí vai. Mas quando eu falo mais social, é que nem todo brasileiro pode pagar 40, 50, 100 mil reais no tratamento, que é o que custa uma boa reabilitação feita com o máximo que a gente pode fazer. Eu estou falando de 5 a 6% da população brasileira que pode ter acesso à odontologia que a gente faz,
que não é odontologia que o brasileiro pode pagar. Quando eu penso numa odontologia um pouco mais social, eu estou levando mais acessibilidade para que aqueles pacientes não precisem de uma odontologia tão complexa quanto a gente consegue fazer. Então eu diria que é buscar um equilíbrio entre os dois mundos, continuar evoluindo, e eu amo tecnologia, eu amo caso complexo, eu adoro fazer reabilitação, tudo, eu continuo gostando, tá tudo igual. Eu acho que o que falta agora é a gente a cereja do bolo. Vamos trazer a prevenção para cima disso aí. Cara, então, isso é um ponto tão importante e às vezes as pessoas não se tocam, não fazem ideia. Você falou aí em questão monetária, tá? Vamos entrar numa questão monetária aqui básica, né? Isso é bom falar para pessoas, né, pacientes e dentistas. Eu recebi um paciente no iniciozinho aí do ano que ele fez uma avaliação comigo, a gente fez uma primeira consulta, e o tratamento dele deu X mil. Um valor ali de uma entrada de um carro popular hoje, né? Uma entrada boa, uma entrada considerável, né? Porque hoje o carro popular é quase sempre. E aí, esse tratamento desse paciente, eu tirei uma foto, mostrei no iPad para ele, eu falei, cara, seguinte, você pode ter certeza que se você tivesse começado 20 anos atrás a fazer uma limpeza a cada 6 meses, a fazer uma boa manutenção da sua saúde a cada 6 meses, em 20 anos você ia gastar 1/3 do que eu estou te propondo aqui. Perfeito. E você ia ter seus dentes naturais. Porque as pessoas não entendem, e o dentista não entende, o seguinte. Primeiro, as pessoas não entendem. A limpeza, né, a consulta periódica com o dentista, porque a limpeza é só um nome para um ato procedimentalista, ela não serve apenas para limpar o que está sujo. Ela serve como uma manutenção periódica, serve como ferramenta de diagnóstico, educação, certo? E também serve para que aquela pessoa se conscientize. Fala, cara, ó, seu fio dental não está 100%, você não está usando talvez o creme dental adequado para você. Então, o paciente ele não percebe isso. E o dentista ele tem que entender que toda vez que ele faz uma limpeza, ele tem que examinar o paciente. Fazer uma radiografia, solicitar uma radiografia panorâmica de controle. Isso é básico. Por quê? Porque dessa maneira você protege o seu paciente de, ao invés de fazer uma cárie, fazer uma restauração, precisar de um tratamento endodôntico. O tratamento endodôntico depois complicar, ou o paciente tem uma cárie radicular que só progride. Então a prevenção e a consulta periódica com o dentista é muito mais que uma limpeza. Perfeito. E a gente precisa conscientizar, né? Falando de minha rotina pessoal. Fiz uma cirurgia de implantes zigomáticos, a gente estava conversando aqui antes, 2 semanas atrás. Essa paciente, a gente fez uma tomografia pós-operatória imediata, porque eu acredito que é um ato necessário. Total. Uma tomografia, no mínimo uma panorâmica, mas uma tomografia é extremamente importante pelo seguinte, você vai avaliar e você pode corrigir qualquer tipo de... fazer uma intervenção precoce. Por exemplo, essa paciente, eu vi um certo nível de enfisema na tomografia, próximo a tecido mole do zigomático. Meu protocolo eu faço a cirurgia, eu aplico o gel professional e eu dou para o paciente, às vezes, o enxaguante, uma linha soft tissue. Só que eu faço uma aplicação ali no consultório do gel professional, uma aplicação assistida. Na hora que eu notei o enfisema e que a paciente estava com edema, eu dei para ela o gel professional, trouxe para ela aquilo ali e orientei ela. Perfeito. De 8 em 8 horas você vai utilizar isso daí. Com 3 dias ela já havia uma melhora expressiva. Perfeito. Então, o que é que uma aplicação em 3 dias de um produto adequado, certo, pode fazer pelo seu paciente? E o que é que a indicação do produto adequado de higiene oral pode fazer pelo seu paciente? Então, prescrição individualizada, que acho que é extremamente importante. É isso. E aí, Giovanni, acho que tem vários pontos aqui que eu acho que são importantes. Acho que a gente talvez divagou um pouquinho do tema, a gente já volta para isso aqui, mas aqui, sério, o que a gente pensa? Primeiro, diagnóstico, que é o que a gente está falando. Cara, se a pessoa vier e ela fizer, por exemplo, periapical de boca toda a cada 2 anos, não precisa ser a cada 6 meses ou ano.
a quantidade de problemas que você vai evitar através do diagnóstico precoce, a gente sempre brinca dizendo o seguinte, um procedimento evitado sempre é mais importante do que um realizado. Sim, tá. Sim. Por melhor que seja a minha restauração, implante, endo, pério, cara, se eu puder evitar isso, vai ser melhor do que a execução dele. Então, quando a gente inverte, e aí eu acredito que muita gente que está nos ouvindo aqui são dentistas como nós, toda vez que você pensa isso do ponto de vista de empreendedorismo, a prevenção é a única especialidade da odontologia que permite a venda recorrente. Por quê? Porque eu falo, números de mercado, vou falar de novo, beleza. Custa 7 a 10 vezes mais caro o paciente novo do que o paciente que você tem na sua carteira. Sempre assim, beleza, eu vou captar agora pacientes novos. Todo mundo que é paciente, eu sempre brinco, sério, devia ser rico, cheio de osso e sem medo, né? Se a gente tiver esses três... Esse sem medo é importante. Maravilhoso. Então é osso, dinheiro e coragem, eu tenho que ter. Mas eu quero, e o mundo inteiro quer. Então hoje, quando eu olho para os pacientes, eu tenho 7 a 10 vezes mais caro o paciente novo. Se eu já tenho um paciente na minha base, pois na clínica aqui de Salvador eu tenho 12 mil pacientes cadastrados. É o que eu tenho na clínica de cá. Se esse paciente retorna dentro de um programa bem estruturado, uma vez a cada 6 meses, se ele tiver risco médio, 3 meses, 4 meses, uma vez por ano, eu mantenho a minha clínica só com prevenção. Por quê? Porque é mais ou menos filosofia de Starbucks. Se você vai no Starbucks lá nos Estados Unidos, você não vai pagar $30 no café. Você vai pagar 6. Só que o cara quer que você tome café 180 dias por ano durante 10 anos. Um ticket médio de um americano é em torno de $27 mil que ele gasta no Starbucks. A filosofia da odontologia deveria ser igual, certo? Se eu faço um tratamento que custou 10 mil reais, eu nunca mais vejo o paciente, o lifetime value, ou seja, quanto que esse paciente gerou de verba para mim, de faturamento para minha clínica, foi uma 10 vez mil só. reais. Mas foi uma vez só. Agora, se ele retornar, cara, ele volta daqui a 6 meses e paga. Não vou chutar valor, R$200 uma limpeza, 300, 500. Cada clínica tem um fator aí. Mas se ele voltar e pagar R$500 a cada 6 meses, em um ano eu aumentei 10% o lifetime value desse paciente. Se ele fica na minha clínica por 5 anos, por 10 anos, eu dobrei ou tripliquei meu faturamento com o mesmo paciente, que me custou 7 a 10 vezes menos do que um paciente. Então, todas as vezes que eu vou fazer um tratamento de high ticket, então eu vou fazer um tratamento como o Giovanni falou, cara, é uma entrada, é um esforço do paciente. Eu tenho que ser muito claro para ele, olha, você vai fazer o seu tratamento, só que você vai continuar comigo. Por quê? Porque os mesmos motivos que te levaram à perda do dente vão te levar à perda do implante. Desse implante. E estando comigo, você vai gastar um pouquinho por mês, por ano, para que você mantenha o brilho, a saúde, o hálito e por aí vai. Então, é uma mudança de paradigmas que ele é bom do ponto de vista técnico e científico, mas do ponto de vista empresarial, se você pensar em empresa como uma clínica como o CNPJ, cara, eu mantenho a minha base ativa. Muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, Fábio, cara, tá cada vez mais difícil hoje em dia para você fazer Google Ads, para você ter uma boa agência, ter um influencer, ou vários influencers, está cada vez mais caro. Eu falo, cara, como é que tá a sua base de clientes? Quantos clientes você tem na base? Tem 200? Você tem 500? Você tem 1.000? Tenho. Quantos voltam de maneira regular para o seu consultório? Cara, traz 5% da sua base de maneira regular e você aumenta o seu faturamento exponencialmente. Então, você também olhar para a prevenção como, enfim, o seu dia a dia de manter... Cara, a gente vê pandemia. Quem manteve a pandemia, os dentistas da pandemia, foi prevenção. Você não podia fazer procedimento. Voltava para fazer uma urgência, manutenção e por aí vai. Então, acho que tem várias maneiras de você olhar esse dia a dia que podem fazer uma odontologia melhor. Para nós todos. Mais tranquila e por aí vai. Não, com certeza. E assim, o que eu acho bem interessante é que às vezes o dentista ele fica tão focado em ganhar, às vezes, né, ter a lucratividade de um procedimento mais complexo, que às vezes ele não entende o quanto de diferença real que existe se ele está fazendo uma prevenção. Por exemplo, se a minha limpeza ela custa X
e o meu implante ele custa 6x, quanto tempo eu vou demorar para atender esse paciente do implante? Quantas consultas são a mais? Porque se você pega o paciente da limpeza e o paciente do implante, um é X e o outro é 6x. O paciente do implante ele vai me exigir pelo menos 3 consultas para aquele implante. Então, na verdade, se tudo der certo com o implante, o meu faturamento é 6x. A limpeza é X. Só que eu faço 3x com a quantidade de consultas do 6x. E o 6x, ele me custa, Perfeito. com materiais instrumentais, com o próprio implante, ele me custa 4, 5, 6 vezes mais do que me custa a hora clínica da limpeza. Então, empresarialmente falando, Perfeito. a gente tem que ter essa análise, tem que ter essa consciência, porque o dentista se perde nisso. Perfeito. E Fabinho falou uma coisa muito interessante, essa questão da recorrência, né? Que hoje a busca da excelência em termos de faturamento de qualquer empresa, você tem uma recorrência estabelecida com regularidade, com tudo certinho, então isso é muito bacana. E dentro dessa ideia toda, Fabinho, lógico que teve esse insight, mas qual foi o start zero da NIO dentro da sua cabeça, assim, do grupo e de de como vocês pensaram esse formato da NIO? Bom, só vou dar um gancho no que o Giovanni falou. Cara, a prevenção é a única especialidade odontológica que ela dá mais de 70% de margem de lucro. Então, o que o Giovanni estava falando é justamente isso. Você coloca na ponta do lápis quanto você gasta no tratamento e quanto você gasta. Claro que o tratamento sempre você tem uma entrada financeira maior, o que é ótimo, todos nós gostamos disso, mas você tem uma recorrência com margem importante. Sérgio, começa em 2009, para responder bem sua pergunta. Em 2009 eu tive a oportunidade de escrever, eu escrevi 5 livros, né, de odontologia, sempre voltados à reabilitação, tratamentos complexos e tal. Em 2009 eu escrevi um livro junto com o Dr. Ariel Lenharo, chamado Prevenção das Doenças Periimplantares, Monitoramento e Prevenção, qualquer coisa nesse sentido, no qual a gente indicava em 2009, então a gente está falando de 16 anos atrás, Sim. que o problema da doença periimplantar, ela iria se agravar muito com o passar do tempo, que a gente não estava controlando causas. Cara, basicamente é isso. Passado muitos anos, numa discussão dentro da Sim Implantes, então a New Dental Care, ela nasce dentro da Sim, apesar de serem empresas totalmente independentes, no qual a gente falou assim, ótimo, assim ela sai de uma empresa que eu tive oportunidade de estar junto na fundação, com um torno na Moca, né, lutando como uma startup, a chegar a 600 milhões de faturamento no ano passado, vendida por quase 2 bilhões de reais. Então, assim, um case de sucesso absurdo, que eu tive a honra de estar com o Dr. Ariel e a Dona Neide desde o início, até passar por um fundo de investimento, um private equity na Southern Cross, assumir a diretoria e finalizar a venda. Numa dessas grandes discussões com grandes empresários, eu era o único dentista do board da Sim por muitos anos, então no nível 1, que a gente chama nível de diretoria, todos eram de diferentes áreas, e eu com uma visão um pouco mais técnica, a gente chegou à conclusão que era o seguinte, cara, beleza, a gente vende para dentista, a gente se relaciona com o dentista, o nosso cliente é o dentista, mas quem que é o cliente do dentista? Então quando você pensa em esteira de produto, a esteira de produto é para o cliente do seu cliente. É mais ou menos a mesma história, a gente vai dar um curso gratuito, você entrega um certo conteúdo e depois o próximo conteúdo ele é mais sofisticado, é o que vem adiante. Então quando a gente olhou para isso, a gente falou, cara, o mercado de implantodontia perto do mercado de prevenção, ele é marginal. Se você pensa, cara, a Sim é grande, a Strauma é grande, compara com a Colgate. Esquece, cara. A gente está falando de cifras absurdamente mais altas. Então a gente foi estudar um mercado no qual a gente falou assim, olha, se eu sou a Sim Implantes, ou se eu sou a Neodente, ou se eu sou a Strauma, são empresas maravilhosas, cara, incríveis. Só que é isso, a Sim vende o implante uma vez. Ela vende o abutment uma vez. Ele vende a resina para impressão agora uma vez. Daqui a 10 anos, talvez eu vá trocar. Esse paciente tem que escovar o dente
todo dia. Todo dia. Pode ser com uma close-up de R$3, pode ser com uma Blue M, pode ser com uma Kim, pode ser com uma New Dental Care, mas o brasileiro, 96,4% dos brasileiros escovam dente. Então ele consome pasta de dente, ele consome escova de dente. Percentual um pouco menor, fio dental, raspador de língua, jato de água e por aí vai. Mas quando a gente olha para isso, fala assim, poxa, se eu tenho que fazer alguma coisa efetiva para manter saúde e manter uma venda recorrente, a venda recorrente está no produto de higiene bucal. Então, onde nasce? Eu dei uma volta enorme, mas onde nasce? De uma esteira natural das empresas olharem para assim, cara, e o que vem depois? Então, são discussões muito bacanas. Primeiro, é uma mudança de paradigma, que você pega muitas vezes uma empresa de implante, ela vende para o dentista, então ela faz muito B2B, business to business, não pensa muito no business to customer, então para o B2C, mas é um mercado interessante, bacana, promissor, gigante e de especialidades. Sérgio, por quê? Porque o hábito de consumo do brasileiro é comprar produto de higiene bucal ou no supermercado ou na farmácia. Se ele vai comprar no supermercado ou na farmácia, ou ele vai comprar o mais conhecido, Colgate, Oral-B, Sensodyne, por aí vai, ou ele vai comprar o que está na promoção, ou ele vai comprar o que o dentista prescreveu. Sempre assim. Então, quando a gente olhou e pensou no dentista como o dentista sendo a autoridade responsável por fazer prescrições corretas, e aqui, vamos esquecer New Dental Care, tá, Giovanni? Vamos esquecer New Dental Care. Enquanto profissional de saúde, é minha responsabilidade prescrever. E eu recebo paciente com duplo protocolo usando pasta anti-sensibilidade. Cara, beleza, você não tem um dente na boca, por que eu vou usar Sensodyne? Tá errado. Aí eu vou usar tô usando uma pasta para clareamento num protocolo feito de resina acrílica. O cara vai lixar o brilho da prótese. Então o que a gente entende é, se o dentista realmente entender que ele é o profissional responsável por manter saúde por muito tempo, ele garante a recorrência, a volta do cliente, o faturamento da clínica e a prescrição adequada dos produtos. Então, esse foi a grande aposta da gente. Dentro dessa aposta, Fabinho, quais são os pilares que você pensa assim, que a New se balizou para formar o seu alicerce? A gente começou pela doença periimplantar. Então, a gente foi a primeira empresa para olhar para a doença periimplantar, porque até então, e essa é uma discussão, eu acho que é muito importante, toda vez que a gente fala de creme dental, vem a discussão dos fluoretos, o flúor. Durante muitos anos, a única doença bucal aparentemente existente era a cárie. Então, era creme dental com flúor ou sem flúor. E acabou. E aí a gente tem variações, fluoreto de sódio, enfim, vamos por aqui, estanhoso e por aí vai. Essa é uma discussão que não cabe mais. Se o paciente tiver pelo menos um dente na boca, ele precisa de um creme dental fluoretado. Ponto. Não tem discussão técnica sobre isso. A discussão deveria ser que o paciente mudou. O paciente hoje com duplo protocolo, ele não tem risco de cárie. Então, para esse paciente eu não preciso de flúor, mas a gengiva dele inflama, eu preciso de um anti-inflamatório. Ele faz muito tártaro, eu deveria ter um anticálculo. É um paciente que tende a sangrar mais, eu devia ter um anti-inflamatório. Eu deveria ter outros princípios ativos que ajudassem quimicamente a fazer uma higienização um pouco melhor. Então a gente foi desenvolver fórmulas. A New hoje ela tem os produtos são patenteados no Brasil, Estados Unidos e 35 países da Europa, onde a gente buscou a inovação. Cara, o que eu posso colocar aqui como componente da fórmula que me ajude a manter saúde por mais tempo? Então, o que a gente tem feito? Então, a gente tem feito isso para doença periimplantar, agora a gente está em desenvolvimento para doenças do esporte. Se o paciente mudou, Sérgio, hoje em dia a gente tem, por exemplo, Paulo Vinícius Soares, grande amigo, PV, fala muito de síndrome de envelhecimento precoce. A New hoje é parceira de grandes clubes, enfim, do Brasil, né, com grandes atividades. Você pega um atleta de alta performance hoje, esse cara tem a boca doente. Ele ingere muito carbo, gel. Total, situação de estresse o tempo todo.
sempre no limite da hipossalivação, porque ele está correndo, ele está estressado, no limite da tensão. Pega um atleta como a gente, não precisa ser uma alta performance, um cara que faz, Fratura, crossfit, desgaste, fratura por desgaste, Eu já vi erosão. algumas fraturas erosão, de pessoas fazendo retração crossfit. genital. É isso, uma série de coisas que você vê que não são doenças cariosas, são doenças não cariosas que a gente mudou o perfil. É o que você falou, cara, o cara tá com 3 horas de treino e ele tá usando um gel de carboidrato. Cara, o pH dele vai para um nível de acidificação monstro que eu tenho que trazer ele de volta utilizando o quê? Uma pastilha entre treino. Eu tenho que estimular a salivação. Cara, e por aí vai, distúrbios alimentares, nível de bulimia no Brasil, por exemplo, multiplicou por 8 nos últimos 3 anos. Utilização de medicação, você tem uma série de medicações para dormir que elas são hipossalivantes. E você tem, então, quando você olha para o diagnóstico do paciente atual, a doença cariosa, ela é parte da história. Então não é negligenciar o fluoreto e nem a cárie, mas é entender que a coisa mudou. É diferente, mudou. E eu não posso ter o mesmo creme dental sem não sei quantos anos atrás. Eu tenho que pensar em, eu tenho que pensar em hidratação de mucosa, eu tenho que pensar em diminuir o risco, eu tenho que usar protetor bucal, eu tenho que usar fluxo de trabalho digital para eu entender esse novo momento da odontologia e fazer com que aquilo funcione bem. E nem demonizar o fluoreto, né? Porque se não fosse as políticas públicas de saúde, se não fosse a fluoretação das águas, a gente teria um índice de cárie muito maior. Muito pior. Muito pior. E assim, a gente vê um movimento de algumas pessoas, um tanto, assim, eu vou falar até, me arriscar e falar um pouquinho assim, talvez um tanto quanto irresponsáveis de demonizar o flúor, porque traz X e Y problemas, sem embasamento científico nenhum. E não é bem assim que funciona. Perfeito. Como você colocou, o flúor, ele tem uma indicação na suplementação, na água, na pasta de dente. E não pode acontecer a pessoa engolir um tubo de pasta de dente cheio de flúor. Isso não cabe, né? Perfeito. E aí, mexendo nesse vespeiro, professor, o que você acha dessa questão, né? A própria questão empresarial, né? Algumas de suas pastas têm uma quantidade de flúor diferente, tem linha que não tem flúor. O que você acha dessa questão desse movimento da odontologia que fala que o flúor é um determinado vilão? O que você acha disso? Bom, eu sou um homem da ciência, Giovanni, então eu acho assim, a gente tem que ir naquilo que a gente tem evidência científica para mostrar. Então assim, o fluoreto, considerado medicação pela Organização Mundial da Saúde desde 2021, outro ponto importante, inquestionável como o único anticárie cientificamente comprovado. Então não cabe discussão aqui. O que eu acho é que a gente tem 2 momentos que são importantes. Primeiro, entender que eu preciso respeitar o consumidor. Então, respeitar o consumidor primeiro é educá-lo. Se você tem dentes, você precisa do fluoreto. Na água, você precisa no creme dental. Depois, um dado importante que é interessante é o seguinte, quando a gente fala em fluoretação de creme dental, a Anvisa ela só regulamenta a segurança. A segurança são 1.500 ppm de flúor. Então, até 1.500 ppm de flúor, você pode comercializar o seu produto. Mais do que isso, você colocaria em risco o paciente, ter uma fluorose, qualquer coisa assim. Mas ela não fala de eficácia, o que é um erro, é uma negligência da Anvisa. Porque o fluoreto ele só tem eficácia como anticárie se ele tiver mais de 1.000 ppm de flúor solúveis na fórmula. Porque eu posso ter 1.500 ppm de flúor total, só que se ele tiver, por exemplo, vamos supor, eu uso fluoreto de sódio junto com carbonato de cálcio. Eles podem se ligar e eu ter menos do que 1.000 ppm. Fazer uma ligação química forte. Forte, e ele não está solúvel na sua aplicação. Vou dar um dado, Sérgio, que é terrível. 72% das licitações feitas no Brasil, e quando você faz licitação no Brasil pública, eu estou falando de paciente carente. Sim. Que teoricamente, cliente carente é aquele que mais precisa do flúor, porque a alimentação dele é mais complicada, não tem acesso ao atendimento e tal. Cara, 72% das licitações ou não citam o flúor
ou não controlam o flúor. Ou seja, muitas vezes a prefeitura, o governo do estado, até o governo federal, ele pode muitas vezes estar comprando um produto sem flúor e entregando para crianças. Ele pode estar comprando com flúor total inadequado e pode estar com flúor solúvel inadequado. Então, assim, eu adoro esses espaços aqui de bater papo, porque eu acho que é muito bacana. O dentista, no dia a dia, ele ser um defensor do fluoreto até 1.500 ppm. Claro que em situações específicas, eu tenho um paciente oncológico, eu tenho um paciente hospitalizado, eu tenho um paciente de alto risco de cárie, eu posso subir para 5.000 ppm de flúor, até 5.000, mas eu preciso de prescrição. Mas enquanto profissionais da saúde, a gente defender sempre. Aí a gente entra para aquele cliente que, qualquer que seja o motivo, ele fala assim, eu não quero usar o flúor. E é um direito da pessoa falar assim, olha, eu não quero usar o flúor. Aí eu vou ter que entrar com algumas explicações que a cárie, ela só existe se existir bactéria, carboidrato e dente. Se eu não tiver um dos três, não vai acontecer a cárie. Então eu falo assim, beleza, eu tenho um paciente bebê. Cara, eu não tenho dente, eu não preciso de flúor. Eu tenho um paciente desdentado total, eu não preciso de flúor. Aí eu tenho um paciente que ele é um paciente de risco médio e ele não quer usar o flúor. Opa, sinal amarelo ou vermelho. Vamos cuidar da sua dieta? Vamos utilizar alguma coisa para compensar? Vamos usar um bochecho? A gente vai ter que mexer um pouco para diminuir o risco. Então acho que passa muito pelo conhecimento. Então eu respeito, mas acho que enquanto profissionais de saúde, cabe a todos nós dar essa informação de que realmente é muito importante a fluoretação dos produtos. Perfeito. E, professor, vamos mudar um pouquinho de temática. A gente sabe que você gosta de praticar um esporte no seu tempo livre. Qual é o esporte que hoje você mais pratica, que hoje você mais gosta assim, de passar seu tempo livre? Dá uma relaxada. Natação, disparado. Eu continuo correndo, pedalando, continuo fazendo as coisas, mas assim, onde o meu momento esportivo meu é o da natação, é quando eu tô na água. O momento zen. Zen, o celular não toca, dá pra eu ficar tranquilinho ali. Você tá você e você, olha lá, contando os azulejos no fundo da piscina. Que legal, cara. É isso, mas eu curto bastante esporte. E seu São Paulo, como é que tá? Sérgio, haja coração para suportar o meu time, o meu São Paulo. Cara, eu adoro, sempre que eu posso, eu vou assistir os jogos no Morumbi. Tem um sobrinho que tá com 18 anos, que também é outro São Paulino roxo, então eu gosto muito, acompanho. Futebol, cara, a gente hoje tem a honra de estar com o anil próximo ao São Paulo, então tem mais ou menos, um pouco menos de um mês, a gente apoiou um evento esportivo em São Paulo, estive no CT lá em Cotia, que foi super bacana também, então assim, é uma grande paixão. Haja coração, né? Que a gente não ganha nada ultimamente. E a gente sempre fazia brincadeira nos cursos de cirurgia guiada. Falava assim, o cara é torcedor do Vitória. Exatamente. Por aí. Muito legal, professor. E assim, nessa última, eu vou fazer uma pergunta aqui também, que já é pro meu viés, né? Que você é um dos meus espelhos. Como foi a experiência de ser diretor científico da CIM? Como é que foi isso? O que você acha de interessante nessa função? E assim, é uma função que quase ninguém sabe nem que existe. Perfeito, né? Mas ninguém para pensar em como são desenvolvidos esses produtos, mas como é isso? Como é essa vivência em um alto nível científico, em um alto nível de desenvolvimento de produto? Como é que funciona isso? O que é? Eu acho que foi uma das grandes alegrias da minha vida. Eu acabei fazendo meu doutorado em biotecnologia. Então, um doutorado de biotecnologia, ele te credencia a você avaliar de maneira um pouco mais crítica essas variáveis. Então, assim, eu comecei na CIM através de uma grande amizade com o Dr. Ariel e com a Dona Neide, são meus amigos até hoje. Eu tenho a honra de ter o Dr. Ariel como meu sócio na New Dental Care, então é um sonho de qualquer pessoa ter uma pessoa como o Dr. Ariel próximo a mim. E quando me convidaram, nessa época eu morava em Salvador, foi uma decisão difícil, porque eu tive que mudar com a família para São Paulo, mas ali eu enxerguei que eu podia mudar um pouco a escala da minha pequena contribuição para a odontologia. Eu amo fazer odontologia de cadeira, eu me sinto super bem operando, trabalhando, essa coisa toda, mas eu tinha um limite de horas
que eu conseguia produzir e trabalhar. Quando surgiu a oportunidade de você desenvolver produtos, trazer tecnologia para o Brasil, levar a odontologia para um nível diferenciado, isso me atraiu muito. Falei, poxa, eu posso agora amplificar um pouco aquilo que eu gostaria de fazer. Isso foi feito um convite na Alemanha, no Congresso IDS, que vocês já estiveram há alguns anos, né? Todos os anos em Paris tem. A gente se encontrou lá. Exatamente, a gente já esteve lá várias vezes, trocamos figurinhas, está muito bacana. Num desses congressos foi feito convite para que eu assumisse o departamento de pesquisa e desenvolvimento. E para mim foi muito interessante que ao voltar para o Brasil, quando eu fui era uma reunião com esses investidores, um projeto envolvendo muito dinheiro, muito tempo. Cara, eu fiz 3 perguntas para o investidor principal que para mim foram muito importantes nessa decisão, Giovanni. Primeiro foi, contra quem nós vamos brigar? Na época, sim, Implantes era uma empresa faturando em torno de 40, 60 milhões ano, então uma empresa de porte médio, não existia um departamento bem estruturado para fazer isso. Os grandes players, aquela época, a gente está falando aí de 2009, 10, Straumann, Nobel, a Neodente já era um pouco maior do que assim nesse período. Mas a primeira pergunta foi, cara, é para tornar a indústria brasileira competitiva com os principais players internacionais? Nós vamos brigar com Straumann e Nobel? Se for, eu tô dentro. Se for para fazer volume, vocês não precisam de pesquisa e desenvolvimento. Esse foi um ponto. Segundo ponto, quanto tempo eu tenho e quem pode fazer isso comigo? Por quê? Porque sozinho você não faz nada, qualquer que seja a área. Então eu tive a oportunidade de me cercar com grandes pesquisadores, mentes muito mais brilhantes, para poder pensar junto comigo o que fazer, e você não consegue fazer pesquisa séria sem tempo. Então você precisava de tempo, dinheiro, pessoas e um benchmark que fosse um benchmark. Aí eu fui viajar praticamente boa parte do mundo, dei aula em 20 países, internalizei tecnologia, fomos falar de nanotecnologia de superfície, nanohidroxiapatita, mudar a usinagem, por aí vai. Então assim, foi muito gratificante eu aprender muito, eu realmente trazer para o time pessoas que processem visões críticas. Não é fácil, você nunca tem um orçamento tão grande quanto um orçamento de uma grande empresa. Para você ter uma ideia, só para o projeto Unitight foram 5 milhões de dólares no primeiro ano. Então 5 milhões de dólares hoje são 30 milhões de reais dentro do departamento de pesquisa e desenvolvimento, que é muita coisa. Então com isso vem uma responsabilidade muito grande, porque fala assim, cara, sei lá, hoje assim passou de 1 milhão de implantes ano. Então 1 milhão de implantes ano que tem alguém responsável. Claro que não só o P&D, a gente está falando de engenharia, está falando de usinagem, está falando de um batalhão de gente, mas que foi um desafio que deu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo criou a possibilidade da gente falar, cara, hoje a gente tem implantes, ou tem produtos num padrão muito, muito compatível com os melhores players internacionais, com pesquisa séria e por aí vai. Muito legal, muito legal, muito legal. Rapaz, bacana. E falando agora da nossa querida odontologia digital. Cara, como foi a ideia de trazer para o Brasil, aí, trazer para esses implantes os kits de cirurgia guiada na época? Porque assim, tem muito tempo que esses kits estão aqui. E foi assim, numa época que ainda se falava pouco. Por exemplo, o Sérgio aqui começou na Imagem PR com a cirurgia guiada em 2012. O primeiro kit que vocês trouxeram foi quando? Cara, foi perto aquele disso, azul, o maiorzão, maior, acho que foi 2012, 2012, né? Assim, o Sérgio participou muito disso, viu, Giovanni? Assim, desde o primeiro contato lá atrás, sim. O Sérgio participou não só da Sim, mas vários insights aí também para outras 2018, empresas. né, quando o kit estava ainda em preparação, né, esses mais novos agora, que foram o Strong e o Unitight, né, que eles saíram juntos, praticamente lá no IDS em 2019. 2019, que a gente fez um lançamento. Mas tem uma história interessante que pouca gente sabe, Giovanni. O primeiro kit de cirurgia guiada da Sim é de 2007. Em 2007, a Sim lançou um primeiro kit que, coincidentemente, ele chamava Easy Guide, que a Neodente veio a relançar como Easy Guide agora, em 2020 e pouco, né? 2022 ou 2021. 2023, exatamente. E esse kit pouca gente conheceu. Isso foi viagem, a gente fez uma viagem internacional à época. Na época, a Nobel
tinha lançado o Nobel Guide Sim, lá atrás, então era um kit só para hexágono externo, era um kit super robusto, não tinha tanta tecnologia embarcada. Mas eu participei junto com o professor de Bauru chamado Wellington Bonachella, que é um cracaço, um cara da área de prótese, super bacana. O Wellington entrou a fundo, eu participei desse time, a gente desenvolveu um primeiro kit de cirurgia guiada em 2007. Olha o tamanho da loucura lá atrás. E isso veio, eu cheguei a dar cursos disso, de cirurgia guiada, e o assunto deu uma segurada. Quando a gente começou a internacionalizar um pouco mais, que é o projeto Unitate, que começa em 2008, 2009, a gente viu que o digital estava ganhando muita força. Né? A Straumann relançando, a Nobel lançando, Triae com um kit com umas 2.000 peças, né? Tinha o kit da Triae ser um kit enorme e tal. Foi quando a gente falou, olha, o digital está crescendo, faz todo o sucesso, faz todo o sentido, está ficando mais e mais acessível para os pacientes. E ali começou a entrar também a cirurgia guiada dentro suportada, que foi o grande, eu acho que foi o grande balizador para que você tivesse certeza de bons resultados, né? Você poder incluir ali uma moldagem de gesso junto com uma tomografia, né? Digitalizando aquele modelo de gesso, que foi o que trouxe um pouco mais de segurança, né? Para o processo. Eu penso isso. E eu acho que os centros, né, de diagnóstico e planejamento, como a Imagem Pierre, eu acho que foram os grandes diferenciais, João. Porque assim, esse padrão, ele é muito brasileiro, né? Se a gente olhasse esse padrão na estrutura que o Sérgio tem aqui, não só de equipamentos de primeira linha, mas a consultoria, o planejamento, a estruturação, o manuseio de um software, um planejamento ajudando o dentista, porque até então, o que não dava certo? Porque o dentista não nasceu para isso. O dentista normalmente é um dentista de cadeira. Ele senta, ele é um bom executor. Poucos conseguem fazer o que vocês fazem, que é fazer esse planejamento. Então eu acho que quando retoma, nessa data aí que o Sérgio falou, mais ou menos 2012, 13, que a gente começa a estudar, junto com o fato de, olha, agora temos tomógrafos, agora o custo do exame já está mais acessível. Olha, agora a gente tem gente entendendo de software que pode nos ajudar. Então eu acho que a gente ganhou muito impulso quando os grandes, né, pensadores, os grandes magos, né, como vocês aí digitais, né, começaram a auxiliar os dentistas, aquilo que a gente sempre defende, né, o dentista não precisa nem do scanner, nem do tomógrafo, ele precisa da tomografia e do escaneamento. Quem puder comprar, compra, mas é muito mais lógico você ter um parceiro forte e você vai investir só no kit. E aí veio a ideia do Planning Center tão forte como ela é aqui no Brasil, né? Você tem um centro de planejamento que pode fazer tudo isso por você sem a necessidade de você investir R$1 sequer, né? Você tem ali alguém que pode, de alguma forma, te ajudar nesse processo de ser digital sem necessariamente você investir. Que é a democratização. E isso mudou, Sérgio, totalmente os nossos resultados, cara. Eu vejo assim, a odontologia que a gente faz hoje, ela é absolutamente maravilhosa. Se você fizer tudo protocolarmente, por exemplo, ter a tomografia como um exame de rotina, né, fazer um planejamento bem feito, a cirurgia guiada, sempre que necessário, sempre que possível. Quer dizer, você pega um profissional que às vezes demorava 5, 10, 15 anos para ele atingir o seu ápice ali da cirurgia. Hoje um bom profissional, com uma boa formação, com boas parcerias, cara, em 3, 5 anos, a gente consegue ter a pessoa trabalhando num nível muito legal de resultado. No nível alto, né? Alta performance. E é legal que a gente sempre comenta quando a gente dá os cursos de cirurgia guiada, que aqui em Salvador, a gente passou agora para um modelo com curso clínico, né? A gente chegou a operar 25, 30, 40 implantes num dia com 2 salas. Perfeito. Por causa do planejamento, e a gente traz para essa galera que o importante é a análise, é o PDF, a informação que o Sérgio passa em vídeo. Então a gente traz uma forma do dentista entender aquilo e melhorar com implantodontista, mesmo fora da cirurgia guiada. Perfeito, não tem a menor dúvida. Quando o cara entende isso, entende a anatomia,
a gente consegue ver muito mais. E quando nossos cursos, o cara termina de fazer a cirurgia e já vem direto aqui pro tomógrafo, a gente já visualiza, e o aluno ele vê imediatamente, tipo 10 minutos depois que ele acabou de fazer a cirurgia dele, ele vê o posicionamento dentro do osso, como ficou isso dentro na tomografia. E aí o cara consegue entender o que ele realizou ali naquele momento, o porquê que aquele implante não ficou na posição correta, ou se ficou, né, e por que aquilo funcionou tudo certinho, né? Então, nesse formato que eu acho que já está bem sólido no nosso portfólio de cursos, né? E a gente consegue ver que o aluno, ele hoje consegue fazer a cirurgia guiada com muita tranquilidade, né? Ele não precisa ter tanto, ele só precisa entender o processo, como realizar, né? Você não precisa ter muita... Não, isso é maravilhoso, Sérgio. Assim, cara, eu posso dizer assim, acho que boa parte dos cursos de universidades eu conheço. Cara, o curso que vocês têm aqui, ele é de padrão global, é odontologia no seu estado da arte. Você consegue planejar, porque inclusive a gente inverte, Sérgio. Tempos atrás, cara, eu sou de uma época que a gente olhava a panorâmica contra a luz, janela, rezava e vamos que vamos, para ver o que aconteceu. Cara, hoje não cabe mais isso. Cara, se o dentista errou, se ele gerou uma parestesia, se o implante está fora do osso, cara, o perito vai pedir uma tomografia, porque é um exame de rotina. E hoje já tem a jurisprudência, você não pode mais fazer nenhuma cirurgia com implante então, sem... Tanto para o bem, que é isso de você executar um trabalho que te dá orgulho, fala, cara, cirurgia rápida, tranquila, implante bem posicionado, perfil de emergência da prótese. Por exemplo, eu sempre brinco, Giovanni, que a doença periimplantar, ela começa no implante mal posicionado. Sim. Cara, é isso. Implante torto, compensado com abate angulado, o risco desse cara ter uma perda óssea é muito maior. Então eu sempre digo isso. Então, tanto para você olhar e falar assim, cara, fiz uma odontologia de excelência e estou funcionando bem, quanto para você estar resguardado de que você fez os exames certos, você planejou de maneira certa e que vai te minimizar muito o risco. Então acho que é super recomendável as pessoas realmente fazerem o curso e entenderem, que é o que o Giovanni falou, muitas vezes nem precisa você chegar a executar a cirurgia 100% guiada, mas só de fazer o exame, ver o PDF, ver o planejamento. A primeira fresagem guiada, o resto todo você fizer na mão, você já tem um ganho absurdo em termos de resultado final e de qualidade, né? É isso. Mas a gente já está chegando no final da nossa conversa aqui, eu queria lhe futucar um pouco. Você, depois desse tanto tempo aí trabalhando aí como um CEO agora da NIL, você se animaria ainda a voltar para o Mocho e trabalhar ali com pacientes novamente com uma rotina clínica? Sérgio, tem uma coisa, cara, que é bem interessante, que é assim, se eu sentar no Mocho, eu fico 10 horas no Mocho sentado e a hora simplesmente não passa. Se tem um momento que eu tenho zero de estresse, é sentado no Mocho. Então, quando eu olho minha vida como CEO, que você já acorda com 40, 50 e-mails, né, para resolver, e negociações, e cobrança por resultado, isso e aquilo, é bacana, eu acho que é um lado empresarial que me atrai, pretendo continuar desenvolvendo esse lado. Mas o Mocho ainda tem seu encanto. Eu gosto, ainda tenho, né, clínica em São Paulo, tenho clínica aqui em Salvador, talvez não no ritmo, muitas horas por dia, mas eu acho que assim, até para responder a pergunta do Giovanni, eu nunca deixei o Mocho enquanto diretor de pesquisa e desenvolvimento, porque eu sempre dizia o seguinte, dificilmente uma broca da SIM ou um implante da SIM deu errado com alguém antes de ter dado errado comigo. Porque eu sentava, eu fazia uma história bem engraçada, só para a gente terminar esse nosso bate-papo. Quando eu entrei como diretor de pesquisa e desenvolvimento, a SIM produziu uma fresa, a fresa lança da SIM, era a pior broca do universo. Não existia nada pior do que aquilo, porque ela não cortava, ela era excêntrica, e quando você colocava um prolongador de brocas, ela piorava mais. Ventilador. E na primeira reunião que a gente foi, eu falei, cara, o que eu vou mostrar para os investidores? Eu mostrei, liguei o motor, abri uma broca nova da SIM, coloquei no contra-ângulo com extensor de fresa e acionei o pedal.
A broca fez assim. Aí o chefão da Sim, né, o maior investidor é engenheiro, ele falou, doutor Fábio, nós estamos produzindo isso? Eu falei, doutor Norberto, o senhor está vendendo isso. Se o senhor estivesse produzindo e jogando no lixo, estava ótimo. Claro que a gente está falando de 20 anos atrás, mas para mostrar isso, Sérgio, que estando no mocho, a gente consegue ser um dentista melhor, a gente consegue conversar com o paciente, conseguimos desenvolver implante melhor, cirurgia guiada melhor, produto para New Dental Care melhor. Então, assim, ainda tem uma paixão grande, né? A Clínica de Salvador ainda existe aqui, né? Com grandes parceiros como vocês, então acho que ainda tem um gásinho aí para queimar, assim. Que bom, que bom. A odontologia agradece A muito, odontologia professor. agradece. A odontologia agradece e a gente fala assim, não é porque a gente não sabe, não. Porque recentemente, acho que foi ano passado, eu tive a oportunidade de receber uma paciente dentista junto com um amigo meu, André Kerber. A gente recebeu ela lá e ela tinha simplesmente um caso de agenesia de incisivo lateral 1222 feito por você há coisa de 15, 20 anos atrás, com 2 HE sem 1 milímetro de perda óssea. Então, olha a diferença, né? O calibre do profissional. É uma coisa que a gente vê, é diagnóstico e planejamento. A execução, ela só vai ser tão boa quanto a sua capacidade de diagnóstico e planejamento. Então, para você ver hoje um implante HE instalado em incisivo Região lateral, estética. região estética, sem perda de papila, eu vou te falar, eu acredito que o único caso que eu tenha visto foi esse. Porque eu não vi mais. Porque é extremamente difícil. E é isso, eu acho que a gente tem que ir evoluindo com o tempo todo. Eu vejo assim que os dentistas do Brasil têm um compromisso muito grande, né, com o resultado, com aquilo que a gente faz. E acho que isso, sabe, Giovanni, só para a gente sedimentar aquilo que a gente fala. Cara, eu sempre acredito muito na longevidade. Você tem que olhar o que vem depois. Eu me incomodo muito, às vezes eu vou para congressos que as palestras estão cada vez mais curtas, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, sem nenhum follow-up, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma discussão muito mais aprofundada. E a gente é responsável por aquilo que a gente faz, né? Eu brinco, ainda falei agora há pouco, sei lá, a Clínica de Salvador tem 12 mil clientes lá cadastrados. Cara, e é isso, se você não tiver um controle pós-operatório, se você não tiver um bom planejamento, é uma bomba relógio. Vai chegar num ponto que você, poxa, eu chego na clínica para resolver pepinos. Só pepino. Então, acho que é isso, é tecnologia, boas amizades, como a gente tem. Por exemplo, chegamos aqui um pouquinho antes, eu estava tirando dúvidas minhas com vocês em relação a material para impressão, o que tem de novo, o que não tem de novo. Porque assim, eu sempre brinco dizendo assim, cara, o passado conta quem você foi, mas não te garante o futuro. Cara, ninguém tem um lugar marcado no futuro, entende? A gente já fez muita coisa para trás. Mas é outra odontologia, a gente está escrevendo o que vem para frente aí, está evoluindo. Novos capítulos todo dia, né? Todo dia. Eu acho que isso é legal. Você olhar para trás, hoje eu usaria um hexágono externo? Não, claro que não. Seria uma inconsequência fazer isso hoje. Mas muitos anos atrás era o que a gente tinha, a gente usava melhor evidência, com melhor produto, para que a gente pudesse ter lá uma previsibilidade grande naquilo que a gente faz. Então, é apaixonante, na verdade, é curtir aí cada dia e agradecer. Maravilha. Professor, muitíssimo obrigado. Agradeço demais aí ter aceito o nosso convite. E, pessoal, vocês não sabem o prazer, né, de estar aqui conversando com o Fábio. Ele é esse cara super simples, mas uma capacidade não só técnica, como também como pessoa. Então, é um prazer imenso ter Fábio aqui, né, nos nossos primeiros episódios. Eu tenho certeza que você vai voltar algumas vezes aqui. E que esse projeto realmente é um projeto que a gente acredita que vai realmente se estender por muitos anos, porque é a nossa ideia. E obrigado demais, Fabinho. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal para que vocês possam receber as notificações, né, se vocês gostaram de um bate-papo como esse,
que tem tanta informação, né, relevante aí para vocês, se inscrevam, porque vocês vão receber a notificação, dá essa moral aí pra gente, e a gente vai seguindo aí nos próximos episódios. Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.